No primeiro dia de aula que eu fui, eu andei em torno de 14 quilômetros, mais ou menos, e eu fui a pé porque eu queria voltar no ônibus dos estudantes. Eu também porque eu não tinha como ir. E eu queria sentir aquele ônibus universitário cheio de gente. Eu gostava daquela muvuca, aquele monte de... Eu queria sentir aquilo. E quando eu cheguei na portaria, eu perguntei ao guarda que hora passa o ônibus dos estudantes. Ele disse, o ônibus dos estudantes é só para quem mora fora da cidade ou em região de sítio. Aí eu disse, mas eu moro lá no Socorro, é longe. Aí ele, mas é dentro da cidade. Você tem que vir de ônibus mesmo, pagando. Eu disse, tranquilo. Só que eu não tinha dinheiro para ônibus. Eu estava trabalhando no mercantil e eu ganhava R$ 20 por semana e na maioria das vezes, na maioria não, todas as vezes, eu não via esse dinheiro, porque minha mãe ela fazia faxina, R$ 15 cada faxina. E eu fiz um acordo com ela. Eu disse, mãe, a senhora cuida da casa, do aluguel e da energia e da água, e eu cuido do alimento. E ela chegava para mim e dizia, Cisval, não tem nada essa semana. E eu ia lá no mercantil em que eu trabalhava, entregava feira lá. E dizia, Paulinho, eu preciso levar 2 quilos de arroz, um feijão, R$ 2 de mortadela, 6 ovos, uma água sanitária de sabão em pó e um pacote de sal. Só aí já ia os R$ 20. E muitas vezes eu acabava ficando devendo as semanas seguintes. Então, quando eu cheguei lá na FATEC, a minha realidade mudou, assim, drasticamente piorou na situação, porque tinham xerox, apostilas, e o professor de universidade ama o xerox, né? E ele dizia assim, olha, estou deixando uma xerox lá, tá lá na xerox da universidade, vão lá. Quando a gente chegava lá, era 25 centavos, eu não tinha nem 5 no bolso. E eu estava indo para a aula na bicicleta cargueira, bicicleta de entregar a feira, e eu estava indo para a faculdade. E uma situação bem triste que aconteceu foi quando os professores mandavam muitas xerox, e eu tinha um amigo chamado Misael, né? E o Misael era um amigo gordinho, eu costumo dizer, quer se dar bem na vida, arruma um amigo gordinho. E, Misael, me empresta tua xerox, porque eu vou xerocar lá perto de casa mais barato. Eu mentia, né? E ele dizia, tá bom, mas amanhã tu traz. Eu trago sim. Tinha que estudar para a prova, e eu passava a noite copiando 5, 7 folhas para poder ter conteúdo para estudar para a prova. Então, tinha que copiar aquilo mesmo, porque a aula não era ministrada, a gente tinha que estudar por aquela xerox. E eu copiava, passava até 2, 4 horas da manhã copiando aquilo. E mal sabia eu que eu estava fazendo exercícios que grandes pedagogos dizem, que quando você copia, você fixa mais rápido. E então, foi quando uma situação chata aconteceu, quando o professor disse, no dia da prova de física, ele disse, olha, a prova tem que ser preenchida de caneta preta, inclusive os cálculos. Eu disse, professor, eu não tenho caneta preta. Tem como o senhor me emprestar uma? Ele disse, eu não tenho, Cisval. Peça aos seus colegas. E eu perguntei aos meus colegas e a maioria só tinha uma. Eu disse, Misael, tem uma outra caneta preta? Ele disse, cara, eu só tenho uma. Quando eu terminar a prova, eu te empresto. Eu disse, tá, cara, obrigado. E eu fiquei esperando. E eu olhei para aquela prova, sabe aquela prova que você... 5 questões, e eu olhei assim, eu disse, eu não preciso nem calcular. Eu sei a resposta dessas questões todas, sem fazer nenhum cálculos. E eu tive que esperar o Misael terminar a prova. Quando ele terminou a prova, ele disse, toma, Cisol, cuida. E eu comecei a fazer a prova rápido. Quando eu fiz 1,5 questão, o professor disse, acabou o tempo, gente, acabou a aula, eu preciso recolher a prova. Eu disse, professor, eu não terminei a prova, me dá mais 5 minutinhos para eu terminar. Ele disse, Cisol, infelizmente eu não posso te dar mais tempo. O seu tempo é igual de todo mundo. E aquilo, na hora, me revoltou. Eu sabia que o professor estava certo, ele tem que ser igual com todos os alunos. Só que me deu uma revolta quando ele disse o seu tempo é igual de todo mundo. Eu fiquei pensando, por que meu tempo tem que ser igual o daquele cara que o pai traz ele de Corolla? Ou daquela menina que vem de bis? Ou daquele cara que o pai deu um passe card a ele? Por que eu tenho que ter o mesmo tempo que ele? E eu disse, eu não venho mais para essa universidade, eu não vou mais passar por uma humilhação por causa de uma caneta preta dessa. Tirei 3 numa prova que não tem cristão no mundo que me diga o contrário, mas eu tiraria 10 ali fácil, fácil mesmo, assim, de cara, com a certeza. E tirei 3. Aquilo me revoltou e eu disse, eu não vou mais passar por essa vergonha, eu não venho mais para essa universidade. E no outro dia eu fui conversar com um professor, Reginaldo Vaz, e eu disse, Vaz, eu não venho mais para a aula.
E o Vaz pediu que eu tivesse paciência, que o semestre já estava encerrando e que eu trancasse o semestre e depois das férias eu pensasse no que realmente eu ia fazer. E eu disse, tá bom. Mas aí eu pensei, eu disse, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais passar por essa vergonha. E eu via minha mãe com a mão ferida, de esfregar vaso sanitário com bombril, e ela pegava no sal para botar no feijão da gente, e com a mão ferida, ela chorava de dor. E eu disse, eu preciso arrumar um jeito de ter um dinheiro para ter canetas, ter material escolar, ter um caderno, eu preciso de dinheiro. Eu não Certo. vou roubar nem vender droga. Não vou fazer isso. Né? Eu não quero ver minha mãe chorando, nem com a mão ferida de tanto fazer faxina, ela vê um filho sendo preso. Eu não vou fazer isso com ela. Eu prefiro parar de estudar. Só que aí eu disse assim, eu vou buscar uma forma de ganhar dinheiro paralelamente, já que do mercantil eu não posso tirar. E eu fui procurar material reciclado. Aí eu procurei lá na tabela, né? Na universidade eu vi lá na internet a tabela dos materiais para se vender mais caros, para ganhar um dinheiro mais rápido. Aí tinha ouro, prata e bronze. Eu disse, caramba, isso aqui eu não vou conseguir nunca. Aí embaixo tinha cobre. Aí eu disse, eu não vou roubar fio da concessionária de energia daqui. Aí mais embaixo tinha lá, alumínio. Aí eu disse, eu também não vou vender as panelas da minha mãe, né? Mas eu posso conseguir latinhas de refrigerante. E foi aí que eu comecei a catar latinhas para comprar material escolar. E no primeiro dia de aula, não, no primeiro dia que eu fui catar latinhas, eu levei uma sacola e eu rodei de 9h40, 21h45 à meia-noite e meia. E eu encontrei 4 latinhas. E eu fiquei meio triste, né? Só que, como eu disse, eu sou inspirado no Batman. Eu sempre tento raciocinar para resolver o problema. E eu disse, eu vou pesar uma latinha dessa para saber quantas latinhas eu preciso para conseguir chegar em 1 quilo e ter R$ 2. Aí eu cheguei na farmácia, botei a latinha na balança, quando eu olhei no digital estava 0. Eu disse, oxe, essa latinha não pesa nada. Eu disse, calma, vou raciocinar. Eu vou raciocinar. Aí eu peguei e fiz o seguinte, eu pesava 52 quilos, eu disse, eu vou subir na balança, pego o meu peso, depois eu desço, subo com a latinha, subtraio meu peso, eu vou saber o peso da latinha. Aí eu subi lá 52, quando eu subi com a latinha 52 também, eu disse, caramba, essa latinha não pesa nada, cara, mas eu vou continuar juntando. E eu cheguei à conclusão que para chegar em 1 quilo, para ter R$ 2, eu precisava de 238 latinhas com anel e 264 sem o anel, todas de alumínio. Chegava em 1 quilo e eu poder vender para R$ 2. E eu fiz isso durante 4 anos. Eu fiz isso para poder pagar o material de minha universidade, a apostila. E eu lembro que um episódio, digamos assim, de êxtase que eu tive foi quando eu cheguei lá na Xerox e mandei o cara encadernar. Eu nunca tinha mandado encadernar uma apostila. E o cara encadernou e eu fiquei olhando para aquela apostila. Eu disse, caramba, quantas latinhas eu não tive que catar para conseguir essa apostila aqui. E durante 4 anos foi essa vida desse jeito.